Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem. Na nossa última aula de empreendedorismo social, nosso projeto está chegando ao fim, a nossa jornada. Sejam todos bem-vindos, professores, alunos. Professor Anderson, tudo bem? Dê boas-vindas para os nossos alunos. Então, pessoal, como diz aquela frase de um filme, parte da jornada é o seu fim, e estamos aqui participando desse momento muito especial. Então, sejam bem-vindos, recebam nosso abraço virtual e vem com a gente. Obrigada, professor Anderson. Bora lá, gente. Vamos, então, recapitular quem é o SEBRAE. O SEBRAE é uma entidade privada sem fins lucrativos, criada em 1972 para dar apoio aos pequenos negócios de todo o país. E o que o SEBRAE faz? O SEBRAE estimula o empreendedorismo, possibilitando a competitividade e a sustentabilidade dos empreendimentos de micro e pequeno porte. Bora lá, alguns avisos e recomendações do nosso ambiente de estudo. Lembrando, aluno, que você é o nosso protagonista. Você é que está nos ajudando a contar a nossa história do 8º ano, que é o empreendedorismo social. Corre lá, pega lápis e caderno, façam os comentários de vocês no chat, anotem as dúvidas e façam perguntas no final. Vamos lembrar que precisamos, professor Anderson, de foco, atenção, participação e a aplicação desse conteúdo na vida de vocês. Bora lá, pessoal! No encontro anterior, nós aprendemos sobre plano de ação. Então, é um mão na massa, não é, professor Anderson? Exatamente. É ter a ideia do projeto, é identificar os problemas, as coisas que incomodam vocês, pôr no papel e bora pôr para validar esse projeto, testar esse projeto, tá bom? Visto que muitas das vezes a gente precisa retomar o planejamento, refazer algumas coisas e tá tudo certo. Bora lá, vem com a gente nessa jornada empreendedora, pessoal. Espero que vocês estejam prontos para a nossa viagem empreendedora. E hoje nós vamos falar sobre empreender social e a avaliação das nossas aulas. Professor Anderson, chegamos ao final do nosso projeto de realizar, né? De Sim. ver tudo aquilo que nós construímos ao longo dessa nossa jornada. Bom, nós estimulamos em todos os nossos encontros de empreendedorismo social do nosso 8º ano os comportamentos empreendedores. Professor Anderson, me ajude, por favor, nesses comportamentos. Buscas de oportunidades e iniciativa. Correr riscos calculados. Exigência de qualidade e eficiência. Persistência. Comprometimento. Independência e autoconfiança. Persuasão e rede de contatos. Busca de informações. Planejamento e monitoramento. E estabelecimento de metas. Então, o tempo todo, aluno, a gente permeou, a gente ficou norteado aí com esses comportamentos empreendedores. Todo o nosso plano de ação, a construção do nosso projeto de empreendedorismo social foi em cima de comportamentos. E lembrando, se eu não tenho o comportamento, eu pratico, eu exercito, talvez um comportamento seja mais gritante, o outro está meio adormecido, e aí a gente precisa ativar esses comportamentos empreendedores. Bora lá, pessoal? Vamos então fazer aí o que traz cada comportamento empreendedor. Busca de informações é buscar, aprender, estudar e pesquisar mais informações para saber melhor sobre algum assunto e manter-se sempre atualizado. Busca de oportunidades e iniciativa. Significa aproveitar oportunidades e colocar ideias em prática antes de ser forçado por qualquer situação. Estabelecimento de metas é definir o que pretende alcançar para ter uma direção a seguir. E, em conjunto, nós temos o planejamento e o monitoramento sistemáticos. Pensar, definir, se organizar e realizar as etapas que precisam ser seguidas para alcançar as metas estabelecidas. Conforme realiza as etapas planejadas, acompanhar se algo precisa ser alterado. No comportamento de persistência, perseverar diante de obstáculos e problemas e buscar diferentes soluções caso a situação não resolva-se numa primeira tentativa. E o comprometimento, demonstrar responsabilidade e dedicar-se na busca do melhor resultado possível para a atividade que estiver realizando.
Correr riscos calculados é pensar sobre um determinado assunto ou situação e analisar informações para tomar decisões, avaliando o risco envolvido. Exigência de qualidade e eficiência está ligado a determinar-se a fazer bem feito, com qualidade e no tempo esperado, aquilo que é preciso realizar. Sensacional, professor Anderson. Bora lá, gente. Persuasão e rede de contatos. Preparar e utilizar bons argumentos para convencer as pessoas sobre um determinado assunto ou ideia. Independência e autoconfiança. Defender seus pontos de vista sobre um determinado assunto, sendo flexível a mudanças. Muito bom, professor Anderson. A gente fez aí relembramos, né, todos os comportamentos empreendedores que nós vimos nessa jornada do 8º ano. Lembrando que são comportamentos que eu posso desenvolver. Se eu não os tenho, eu vou lá e desenvolvo, eu pratico, eu tomo a ação, porque de fato são atitudes que eu vou exemplificando, né, eu vou trazendo aí como exercício na minha vida e outras pessoas também vão tomando como exemplo. Bom, pessoal, 1 minuto para vocês contarem para nós como foi o caminho de vocês nessa jornada empreendedora sobre empreendedorismo social, trilhando caminhos para além da escola. 1 minuto. Então, o nosso caminho foi recheado de desafios, foi recheado de persistência para que a gente pudesse superar os desafios. Então, eu acredito que o nosso caminho foi recheado, na verdade, de comportamentos empreendedores. Muito bom, professor Anderson. E é muito engraçado que a nossa jornada empreendedora sobre empreendedorismo social foi para falar do meio ambiente e, de fato, projetos que geram impacto na região de vocês, na cidade de vocês e até pequenas ações que a gente começa fazendo em casa. Muito bom, professor Anderson. Bora comigo aqui na tela. O empreendedor social é a pessoa que reconhece problemas sociais e age como empreendedor na busca de soluções, identificando o problema, define em conjunto com as pessoas envolvidas o que pode ser feito, planeja como alcançar tais objetivos e age também com o comprometimento e persistência nesta caminhada. Então, professor Anderson, quando a gente fala dessa pessoa empreendedora social, a gente viu muitos empreendedores sociais nesse momento que nós passamos. Várias ações sociais, várias coisas, né, várias ações que esses empreendedores sociais fizeram, empresas fizeram, para que mudasse a realidade, o cenário que nós estamos passando, tanto o Brasil como o mundo, não é, professor Anderson? Então, todos envolvidos tiveram aí o comprometimento, a persistência para fazer um pouco diferente na vida das pessoas mais necessitadas. Então, como o nosso tema foi meio ambiente, e a gente pensar a longo prazo na questão sustentável, qual é o legado, não é, professor Anderson, que vocês estão deixando, que vocês estão escrevendo, é por isso que a gente está tratando aqui algumas características empreendedoras para que vocês possam levar esses projetos à frente. Bora lá, pessoal. E o empreendedorismo social, o que é? 1 minuto, conta pra gente aqui.
Então, professora Cláudia, a gente sabe que o empreendedorismo social está ligado a uma ação que tenha que ser inovadora e voltada para questões sociais. Empreendedorismo social, questões sociais. E nisso, ele começa justamente com a observação de uma situação do local, observando o nosso entorno, e aí a gente procura elaborar alguma alternativa, alguma solução para esses problemas aí que a gente está observando ao nosso redor. Então, você tem que pensar numa forma nova e inusitada de resolver os problemas que muitas vezes estão ali escondidos dentro do nosso ambiente. E o objetivo é aperfeiçoar o ambiente em que a gente vive. Sensacional, professor Anderson. Então, lembrando que o empreendedorismo social, ele começa na gente, não é, Sim. professor Anderson? Em algo que está incomodando a gente. E assim, é pensar na geração de renda, na geração de oportunidade, é pensar na coletividade, não é, Isso. professor Anderson? Então, muito bom, professor Anderson, essa colocação. Bora lá passar para os nossos alunos quais são as características do empreendedorismo social. 1 minuto para vocês contribuírem aqui com a gente. Então, professora Cláudia, uma das características é que o empreendedorismo social ele é coletivo e integrado. Ou seja, ele pode começar com uma pessoa, mas ele vai se expandindo e alcançando outras pessoas. Ele tem o foco na busca de soluções também, só que essa solução ela visa interesses coletivos, várias pessoas. E a principal medida de desempenho que a gente pode falar é a questão do impacto que ele causa no ambiente onde ele está. Sensacional, professor Anderson. Então, a gente percebe que as características de empreendedorismo social, ela vai meio que contagiando, não é, professor Isso, Anderson? ela Ela vai vai multiplicando, espalhando. ela vai espalhando todo esse olhar para o mesmo objetivo, para o mesmo resultado. Então, isso que o professor Anderson trouxe é importante, porque assim, o empreender social não é uma pessoa só. Não é? É assim, é ele vender essa ideia, é ele convencer, olha a persuasão, Isso, né, e professor? oferecer condições para que as pessoas possam se desenvolver, né, socialmente, né? Sensacional. Muito bom, professor Anderson, essas características do empreendedor social. Bom, pessoal, empreendedores sociais têm o papel de agentes de mudança no setor social. Então, ela faz o bem coletivo, ela transforma, não é, professor Anderson? Até trazendo um exemplo aqui, acho que eu comentei numa outra aula também, a questão das empresas de tecnologia, não é? As empresas de tecnologia, não vou doar dinheiro, não vou fazer nenhuma doação em recursos financeiros, mas eu vou aqui disponibilizar os meus funcionários 1 hora por semana, de cada um, para que eles façam um trabalho de marketing digital com as crianças, com os jovens. Então, assim, eu não doei dinheiro, mas eu doei tempo, eu doei capacitação técnica, não é? Profissionais ali para atender, de repente, esses jovens. Então, olha a transformação, ele traz a consciência para o funcionário, ele traz o bem social para a empresa. Então, todo mundo ali contemplado com essas ações. Bora lá, pessoal. O que você faria para mudar a realidade da sua comunidade? 1 minuto para vocês aí contar para a gente o que vocês mudariam na região, no local onde vocês estão inseridos. Bora lá!
Então, professora Cláudia, vou pensar aqui na cidade de Bofete, que é onde eu morava. Então, acho que algumas coisas que seria interessante fazer é uma arborização. Embora seja uma cidade interior e ainda tenha algumas árvores, algumas regiões são bastante sem árvore, digamos assim. Então, eu acho que é uma coisa que falta e é uma coisa que traz um impacto bem positivo para as pessoas. Com certeza. As próximas gerações, professor Anderson, irão Sim. agradecer essas árvores, a esse processo aí de revolução nas praças, na Isso. entrada da cidade. Muito bom. É muito bacana a gente observar o que está incomodando a gente e o que a gente pode fazer diferente, não é? E aí pôr no plano de ação, não é, professor Anderson? Reunir os alunos, reunir a vizinhança, enfim, o que vocês podem estar fazendo aí para contribuir para essa geração, né, para gerar impacto na região de vocês. Bom, pessoal, negócios sociais, comigo na tela, é um novo modelo de negócio capaz de transformar paradigmas existentes e que sempre alia o impacto social positivo à viabilidade econômica. Ou seja, são iniciativas economicamente rentáveis que, por meio da sua atividade principal, solucionam ou minimizam desigualdades sociais utilizando mecanismos de mercado. Gente, o quanto que de repente um projeto social muda a vida das pessoas. A gente muda a realidade das empresas, porque as empresas vão estar ali, de fato, né, no seu propósito também. Se o seu propósito é, de repente, reduzir a questão do lixo na empresa, então você trabalha a consciência dos funcionários. Isso. Os funcionários, eles aprendem isso e levam para suas famílias. Então, às vezes, tem coisas que dentro de uma empresa, o papai, a mamãe, eles aprendem e levam isso depois, eles multiplicam isso nas casas, não é? E aí a gente vai aprendendo. Então, a empresa, ela trabalha uma consciência sobre o meio ambiente, ela educa, né? Ela traz essa consciência para os funcionários e os funcionários levam isso para casa. Então, percebam quanto isso é um ciclo, né? Na verdade, você aprende, depois você passa e você começa a transformar a realidade sua e de outras pessoas. Os negócios sociais também é um tipo de negócio viável, economicamente, não apenas com potencial de tornar-se autossustentável, mas também de ganhar escala pelo volume de receita gerada ou pelo impacto social que é capaz de alcançar. Podem estar constituídos juridicamente como empresas ou organizações sem fins de obtenção de lucro. Então, tem aí um exemplo, né, da artemisia.org.br para que vocês acessem e conheçam como que é a construção de uma ONG, né, que pode aí, de repente, ajudar, né, fazer a diferença ainda em locais que vocês estão. Bom, o que a gente pensa também do autossustentável, vamos pensar, trazer um exemplo na prática, né, professor Anderson? Vamos pensar na reciclagem, vamos pensar o quanto que esses catadores, não é? Eles fazem diferença. Então, eles selecionam, vai para uma empresa de reciclagem, separa e depois as próprias empresas que usam esse tipo de matéria-prima, compra também dessas empresas que trabalham com reciclagem. Então, olha como aquele nada que ele pegou no lixo transforma em renda para ele sustenta a sua família e também não gera de novo a mesma matéria-prima para o mercado, não é, professor Gera Anderson? uma rede, né? Interconexões. Exatamente, gera conexões, gera uma rede de pessoas ali em prol ao bem, diminuindo o impacto, né, no meio ambiente. Bora lá, gente. Elaboração para os projetos e as etapas. Então, a gente vai trabalhar a definição do projeto, o plano de trabalho e o andamento dos projetos e também os orçamentos, porque muitas das vezes, para fazer um projeto social, eu preciso de dinheiro, professor Anderson? Eu preciso de dinheiro, não é? Eu preciso, às vezes, fazer captação de recursos para poder o meu projeto acontecer, não é? E, às vezes, esse dinheiro, ele vem de parcerias. Por exemplo, essa empresa que de repente ela compra lá o plástico para gerar pega a matéria-prima para gerar envasar outros produtos, ele na verdade ele gera ali renda, ele gera, né, precisa de dinheiro e às vezes isso está no site dele. Às vezes um conteúdo que ele precisa gerar já está ali falando o quanto que ele reduz de lixo, o quanto que ele reduz de lixo, né, no caso aí, no meio ambiente. Tá bom? Então, ele vai jogar no site, ele vai publicar isso gera aí
conteúdo para a instituição. Bom, pessoal, na elaboração do projeto a gente vai falar das etapas. Então, fazer para quem, o que fazer, por que fazer, como fazer, onde fazer, quando fazer, quem vai fazer e quanto vai custar esse projeto. Tá? Então, é sempre pensar que o projeto ele tem que responder a essas perguntas. Então, não é só deixar no âmbito de ideia, não é, professor Anderson? E sim pôr em prática. Não é? Olha a questão da informação, né? É você saber fazer as perguntas e também saber buscar as respostas, não é? Tudo muito focado, muito bem direcionado. A primeira parte do projeto, a gente está falando da identificação do problema e da situação a ser mudada. Então, o que te move, aluno? O que de fato está gerando incômodo para você, não é? A segunda parte é o que fazer. Então, eu tenho a ideia, levanto o problema e aí a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer para melhorar aquele processo, aquela identificação ali que nós tivemos no nosso projeto. A terceira parte, quem são as pessoas que serão beneficiadas? Para quem vai ser feito esse projeto? Será para os meus vizinhos? Será na minha rua? Será para toda a cidade? Não é, professor Anderson, lá de Bofete, a questão da arborização? Então, a gente tem que pensar quem serão as pessoas beneficiadas com esse projeto. A quarta etapa do projeto é o momento de pôr esse plano de ação em prática. Ou seja, eu identifiquei, vi quem são as pessoas que vão ser que vai receber, serão beneficiadas, mas também eu preciso agora pôr esse plano de ação em prática. E aí, pessoal, a quinta parte é quais os recursos necessários para a execução do projeto, não é? Recursos físicos e materiais, recursos financeiros, pessoas, algo que a gente discutiu muito, não é, professor Anderson? Sim, realmente. Por exemplo, eu preciso de uma mesa, eu preciso de uma cadeira, eu preciso de um telefone. É muito engraçado, esses dias eu atendi uma organização de crianças. E aí, o que eles estavam precisando? De cadeira para poder dar curso técnico para as crianças. Então, a campanha não foi pedir dinheiro, mas quem tem uma cadeira, quem tem um banco, quem tem uma mesa, que nesse final de ano vai trocar. Olha que engraçado. E aí foi feito várias doações para essa instituição, incluindo aí cadeiras, carteiras, para que essas crianças pudessem voltar, né, a praticar alguma capacitação técnica nessa ONG. E aí, pessoas, não é? Quem são as pessoas que vai poder nos ajudar? Né, dos recursos humanos. Isso, os professores, nossos amigos, nossos colegas professores trouxeram essa questão das pessoas. Sozinho, no empreendedorismo social, a gente não chega em lugar nenhum. Então, a gente precisa de gente. E a gente tem que gostar de gente, não é, professor Anderson? Porque, com certeza, o resultado, o benefício, vai ser para alguém. Bora lá, a sexta parte, é o acompanhamento e a avaliação do projeto. Então, é a questão do PDCA, não é, professor Anderson, que a gente falou, que é o Plan, Do, Check e o Action, que é o quê? Planejar, fazer, checar e agir, não é? A gente falou bastante também nessas etapas aí do PDCA, que são as fases de acompanhamento e avaliação do projeto. Lembrando que é um ciclo avaliativo. Não é? Ah, eu cheguei no final, meu projeto está lindo, maravilhoso. Eu paro por aqui? Não, eu vou fazer outro projeto, eu vou buscar mais informações, vou tentar outros recursos. Uma das dificuldades das ONGs é a captação de recursos, professor Anderson. Eles não conseguem, às vezes, eles dependem, às vezes, de recursos, de dinheiro mesmo. Não é? E está certo, tem que ir atrás. Mas quais são as outras coisas que você consegue movimentar para fazer acontecer o dinheiro? Né, para chegar o dinheiro nessas ONGs. Então, é leilão, é uma rifa, teve muito essa questão de pedágio, mas também teve música, professor Anderson, lives com músicos, não é? Então, bora lá. A sétima parte é a divulgação do projeto, ou seja, eu faço o projeto, mas é hora de espalhar para o mundo aquilo que eu fiz. Por quê? Essa ação ela pode ser copiada, ela pode ser exemplo para outras regiões. Outras pessoas podem olhar e falar, nossa, que bacana, isso dá certo na minha cidade, dá certo na minha região. Por isso que a gente falou também nos nossos encontros sobre o empreendedor social. Não é? O professor Anderson trouxe aqui as características do empreendedorismo social, que é você ter empatia, você colaborar, você pensar no outro, não é? Lembrando que você vai gerar resultado para você e também para a sua comunidade. Bom, os indicadores, professor Anderson, são aspectos definidos como medidores do desempenho e andamento de um projeto. Então, nós temos os indicadores quantitativos,
não é? Que são aqueles expressos e possíveis de se avaliar em número. Então, professor Anderson, aquela ação, vamos pensar que o te incomodou Sim. lá foi a ação Das das árvores. Então, quantas pessoas foram beneficiadas, professor Anderson? Isso, tem que pensar a quantidade de árvores que a De gente vai árvores plantar. que vai plantar e também as pessoas, não é? Sim. A filha do professor Anderson será beneficiada, Sim. não é? Os sobrinhos do vizinhos. professor Anderson, os vizinhos. Então, olha o quanto de impacto que a gente entrega para a sociedade. Também os indicadores são aqueles representados em forma numérica ou estatísticas, né? São obtidos no monitoramento das ações e o final do processo de mudança implementado. Então, quando não tinha árvore, é como se fosse uma fotografia, não é, professor Anderson? Tira uma foto do antes e uma foto depois da implantação do projeto, não é? Para a gente poder medir os resultados e mostrar para a comunidade que vale a pena plantar árvore, que é um projeto simples, não é, professor Anderson? Sim. Não é? Que vai requerer o quê? Tempo das pessoas, doação de sementes, enfim, né? Mudas. Professor Anderson, não é largado o nosso projeto. Existe um passo a passo, Sim. não é? Existem as etapas, existe um roteiro para a gente seguir. Professor Anderson, me ajude. Para a elaboração do projeto, o que a gente precisa? Nós precisamos do título. Ele deve dar ideia do que queremos fazer, provocando curiosidade, interesse e impacto no leitor. O nosso projeto, ele precisa de um resumo, não deve ultrapassar mais do que uma folha, deve resumir de maneira eficiente todas as informações sobre o projeto. O leitor deve saber quais os objetivos a serem alcançados, as ações que serão executadas, os resultados esperados, o valor do projeto e se ele será executado com parcerias. O projeto também precisa de uma justificativa, que deve descrever a situação na qual o projeto vai interferir. A justificativa deve persuadir o leitor e mostrar a necessidade do projeto para a resolução dos problemas existentes. Também tem que ter objetivos. Para que fazemos o projeto? Qual é o objetivo geral? Expressa a amplitude que se quer atingir. Indica como o projeto poderá resolver a situação encontrada e relatada pelo diagnóstico realizado. Objetivos específicos, eles são o desdobramento do objetivo geral. Cada objetivo específico deve conter sua meta e expressar o que se quer, quanto, quando e onde será realizado. O projeto também terá um público-alvo, que são as pessoas que serão beneficiadas de forma direta ou indireta pelo projeto. Também deve conter a localização geográfica, descreve onde será desenvolvido o projeto e situa-se em seu entorno, né? E a metodologia são os métodos e as técnicas que serão usados para desenvolver as ações. Na metodologia, devemos também definir as estratégias para se atingir os objetivos propostos. Devemos sempre privilegiar a utilização de uma metodologia participativa, envolvendo e ouvindo as pessoas interessadas na construção das soluções para a resolução dos problemas. É muito engraçado, professor Anderson, até um complemento na metodologia. O projeto, como a gente vem comentando com vocês, não é uma coisa assim solta, né? Então, quando a gente fala do projeto de arborização, professor Anderson, a gente está falando de treinamento, a gente está falando de um biólogo, talvez. Sim, porque não é só, sei lá, jogamos a semente ali e acabou, né? Exato, tem um método, né? Tem o período de plantação, se vai ter treinamento para as pessoas. Então, por isso que a gente segue o passo a passo para que esse projeto fique mais claro para vocês. Seguimos aqui no nosso roteiro para a elaboração. O projeto também ele precisa de um cronograma, não é? Ele precisa listar todas as atividades a serem realizadas numa sequência temporal, definindo o início e fim de cada fase do projeto. Fazer um quadro onde apareçam as atividades relacionadas aos objetivos específicos. E o orçamento do projeto. Discriminar todos os recursos que serão usados no projeto e, caso existam parcerias já formalizadas, o orçamento deve contemplar a especificação das despesas de cada um dos parceiros ou patrocinadores. Excelente, professor Anderson. Então, a gente vem falando aí de uma linha do tempo, não é? Então, quando foi lançada a ideia, quando a gente vai entregar a primeira etapa, qual vai ser o período de treinamento, quando a gente vai ter uma palestra de sensibilização,
de um biólogo, de alguém que fale sobre arborização, que fale do tema, que fale dos benefícios. Ou seja, é tudo cronometrado, é tudo no seu tempo, é tudo na sua ordem. Lembrando que os recursos, né, o orçamento do projeto, vamos supor que vocês vão buscar um investidor anjo, que queira, que acredite no projeto de vocês. Antes de vocês pegarem ali e solicitarem só o dinheiro, vocês têm que apresentar os benefícios desse projeto, não é? Para ver se vale a pena até esse investidor anjo investir ou não. Então percebam que quando você tem detalhado, o investidor olha e fala, nossa, olha, é um pessoal organizado, é um pessoal que está seguindo, né? Passa segurança, passa verdade naquilo que você está oferecendo aí para esses investidores. Muito bom, professor Anderson. Também a gente precisa ter apoio, né? Entender quem são os apoios, os patrocínios e parcerias, entendendo a diferença entre apoio, quando alguma organização empresta seu nome, apoiando e concordando com o trabalho desenvolvido. O patrocínio, quando há uma destinação de recursos financeiros ou pessoais. E parceria significa reunião de partes com interesses comuns através de um relacionamento formal. Então, quando a gente pensa no apoio, a gente está falando de, por exemplo, o professor Anderson vai escrever lá o projeto sobre arborização na cidade dele. Então, quem pode ser o apoio, não é? Pode ser a prefeitura, pode ser os empresários locais, não é? Ah, mas poxa vida, não dá para o professor Anderson fazer isso sozinho. Então, a gente precisa de um patrocínio, não é? Então, professor Anderson, quem será que pode, de repente... vamos pensar na questão da água. Vai precisar de uma ligação ali para regar, né, essas plantas. Então, a gente, de repente, pode contar com uma empresa, né, um saneamento de água, né, que possa apoiar na cidade. A parceria são as pessoas envolvidas. Quem são todos os envolvidos que são parceiros estratégicos? Então, assim, se eu tenho... Vou falar aqui o nome da empresa, professor Anderson, a Sabesp vai te ajudar no regar lá das plantas. Mas quem são os parceiros estratégicos? Então, eu tenho supermercados locais, eu tenho açougues, eu tenho a questão do adubo, que pode me ajudar nesse projeto, eu tenho a questão de decoração, que pode me ajudar, enfim, aquela planta, aquela árvore, ela pode ser também espaço de alguma empresa, enfim, o que dá para ser feito? Quem são os meus parceiros estratégicos que vai me ajudar a alcançar esse resultado no projeto? Bora lá, para refletir um pouquinho, pessoal. Professor Anderson, me ajude nessa história maravilhosa que a gente vai contar para os nossos alunos. Certa vez, na floresta, notou-se um grande rebuliço entre os animais. O porco-espinho corria tanto quanto suas pernas conseguiam aguentar. As aves começaram a debandar desesperadamente. A maritaca avisava a todos. Corram, corram, corram! A dona coruja corria com seus alunos em fila para fugir. O fato era que aquele incêndio era o maior já visto na floresta. O fogo espalhava medo e destruição. Conforme as chamas se alastravam, os animais ficavam sem suas casas e fugiam para não perderem a vida também. O tigre fazia escolta de alguns castores e outros filhotes que choravam com muito medo. O rei leão dizia: acalmem-se, nada de pânico, vamos todos nos salvar. No meio da correria, o elefante reparou uma cena estranha. O beija-flor, batendo rapidamente suas ágeis asinhas de um lado para o outro, repetia ininterruptamente o trajeto do grande lago ao fogaréu impiedoso. Curioso, o elefante perguntou: Beija-flor, o que fazes aí tão perto do perigo? Não vês que pode se queimar? Por que não foges com os outros animais? O incansável beija-flor responde: não posso desistir como os outros. Estou levando água no meu bico para apagar o grande incêndio. Ora essa, beija-flor, riu o elefante, que continuou: você acha mesmo que com a quantidade insignificante de água que você consegue levar nesse seu biquinho é capaz de apagar tal devastador incêndio? A resposta do beija-flor foi imediata. Sei que minha contribuição é pequena, mas estou fazendo a minha parte. Eu não poderia cruzar os braços e nada fazer diante dessa tragédia. Tampouco fugir e ficar apenas lamuriando. Pelo menos assim ficarei com a consciência tranquila.
mesmo não apagando o incêndio, porque sei que tentei. Envergonhado, o elefante, com sua enorme tromba, começou a seguir o exemplo do pequenino beija-flor e levar água do lago para a floresta. Logo, os outros animais também perceberam a grandiosidade do gesto do pequeno beija-flor e se uniram para tentar apagar o fogo. Logo, os outros animais também perceberam a grandiosidade do gesto do pequeno beija-flor e se uniram para tentar apagar o fogo. Se esse animalzinho pode fazer a parte dele, nós também podemos fazer nossa parte, pensaram os animais da floresta. No fim das contas, muitas árvores foram destruídas e vários animais perderam suas casas. Mas o fogo foi controlado misteriosamente, antes que a floresta inteira fosse queimada. Logo, os outros animais também perceberam a grandiosidade do gesto do pequeno beija-flor e se uniram para tentar apagar o fogo. Se esse animalzinho pode fazer a parte dele, nós também podemos fazer nossa parte, pensaram os animais da floresta. No fim das contas, muitas árvores foram destruídas e vários animais perderam suas casas, mas o fogo foi controlado misteriosamente antes que a floresta inteira fosse queimada. Faz toda a diferença trabalhar em equipe e unir esforços para alcançar um objetivo comum, assim como estamos fazendo ao desenvolver projetos de empreendedorismo social. A contribuição de cada um é valiosa e necessária. Sensacional, professor Anderson. Muito obrigada, que possamos encontrar vários beijas-flores, né? Isso. No nosso caminho. Vem com a gente, que agora é o momento de Sessão Pipoca. Professor Anderson, é sensacional a gente ver a questão, né, de poder se transformar e transformar também outras pessoas. Bom, pessoal, a gente vai deixar algumas questões para vocês comigo na tela. O que vocês mais gostaram no vídeo, que mensagem vai levar para a sua vida e como podemos impactar nosso dia a dia e o que vocês aprenderam da nossa aula. Então, manda para a gente, conta o que vocês acharam aqui. Se você pode sonhar, você pode fazer. Não é, professor Anderson? Professor Anderson, vamos cuidar do nosso planeta, ele é de todos. Avaliem a nossa aula, conta pra gente o que vocês acharam, manda e-mail para anamariab@sebraesp.com.br. Gratidão, professor Anderson. Eu que agradeço. Pela nossa aula. Obrigada, pessoal. Obrigado, oitavo ano. Professores, até a mais. Pessoal, muito obrigado.
Continue exercendo aí o voluntariado e até a próxima.